Bem, amados, convido que abramos a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Então, antes de lermos as passagens do capítulo 6, lembrando aos irmãos que o capítulo 5, Paulo defende a justificação pela fé, que é a parte central da sua epístola, e no 6 ele responde a uma possível objeção que seria levantada dos hebreus, agora com essa ideia de uma conversão ao Senhor Jesus, que era completamente novidade. O judaísmo não apresentava, na verdade, algum tipo de proposta semelhante a essa, que ainda incluía um poder de Deus, a descida do Espírito sobre aquele que creu. Isso são coisas que não faziam parte. E daí as pessoas levantarem objeção à proposta cristã. Eu convido então que você abra no capítulo 6 da carta aos Romanos. Vamos ler o verso 11. O verso 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ilumine e as mentes e os corações para que pensemos conforme te agrada e por isso façamos na nossa vida aquilo que te agrada. Abençoa toda a tua igreja, abençoa todos nós. Obrigado pelo texto santo, obrigado por o Senhor nos ter instruído, obrigado pela existência da tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, a respeito da vida cristã, nós temos que nos pautar pelas Escrituras Sagradas. Pouco adianta a argumentação prática, que use o raciocínio de coisas óbvias, muitas vezes para alguns, e nós não nos concentramos naquilo que é das Escrituras. Portanto, tudo que eu vou falar aqui está baseado no texto da palavra do Senhor e deve ser objeto do seu estudo e inclusive da sua fé, já que você crê nas Escrituras. O que nós temos nesse texto de Romanos? Paulo está respondendo uma pergunta que possivelmente os inimigos levantariam. Os opositores, talvez até judeus, se opusessem a essa forma, porque Paulo ensina no capítulo 5 que estamos salvos pela fé e que aqueles que são salvos pela fé são justificados, a obra de Cristo é suficiente. Bom, é um argumento bastante convincente, até porque ele usa textos do Antigo Testamento, mas no capítulo 6, ele inicia com uma pergunta que eu faço questão de ler aos irmãos. Não é uma pergunta dele, mas ele está supondo que o seu auditório pudesse fazer essa pergunta. Ele diz no verso 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado, nós que para ele morremos? Bom, isso aqui é um argumento de Paulo dizendo o seguinte, como ele havia afirmado, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o pecado ele tem efeitos funestos, destrutivos na vida do ser humano, porém Deus maravilhosamente manifesta a sua graça superando o próprio pecado. Então, aí Paulo diz, aí alguém pode dizer, então eu vou viver no pecado, que aí eu aproveito a vida e tal, etc., e a graça de Deus nos inunda. E Paulo diz, como que eu vou viver para aquilo que eu já morri? Eu morri para o pecado. Então essa que é a ideia. Na verdade, as pessoas não percebem uma mudança que é de fé e de visão de mundo. O pecado agora causa vergonha. Sabemos que o pecado gerou morte no passado e que agora o pecado foi anulado pela graça. O pecado não tem poder de gerar morte em mim. Então alguns até dão uma linguagem popular para esse tipo de doutrina,
que ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o conceito popular, geralmente dito em tom de crítica. Porém, essa crítica não é feita aos evangélicos, ou a Lutero, Calvino, ou aos reformadores. Essa crítica é a Paulo e ao Senhor Jesus. É uma crítica às Escrituras, porque as Escrituras é que ensinam que quando um homem é salvo, ele se torna filho. E aí, nem o próprio pecado pode destruir aqui essa relação. Que você vai ver alguma coisa sobre isso no capítulo 8 e o capítulo 7 da Epístola aos Romanos, em que Paulo vai dizer lá que nem coisas do presente, nem do porvir, nem do futuro poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então isso não pode, é uma relação que não pode ser quebrada nem pelo pecado, porque a graça superabunda. Aonde houve pecado, houve abundância de graça. Ela superou o pecado. Essa é a ideia que Paulo transmite. E aí, alguns adversários vão dizer, então, vamos pecar. Outros que usam o argumento, então quer dizer que eu já estou salvo, não vou perder a salvação, então eu posso ir assaltar um banco. A verdade é que a nossa mente mudou. E isso é que está sendo dito por Paulo. No verso 11 ele diz que nós devemos nos considerar como mortos para o pecado. Não foi o pecado, não foi o mundo que morreu. Nós é que morremos para ele. Então é uma mudança de visão que é feita por causa do Evangelho. Como no texto de abertura nós lemos, ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Eu preciso fazer somente o bem. Não que eu vá conseguir 100%, mas é uma realidade que fica evidente no texto. Nós somos transformados, somos mudados. Você pode ver exemplos de conversão nas Escrituras. Paulo era perseguidor da igreja, ele julgava fazer um serviço para Deus, torturava, lançava em cadeias, obrigava cristãos a blasfemarem. Ele era inimigo da fé. Porém, num dado momento, a sua visão ampliou-se. Ele falou com Jesus, e falando com Jesus, ele teve a dimensão de que ele estava errado. Ficou 4 dias sem comer. E o texto nos mostra que foi uma profunda tristeza. Não se tratava de um jejum. Se tratava, na verdade, de falta de apetite, pelo fato dele ter consentido na morte de Estevão e matado tantos cristãos, pelo fato dos cristãos crerem que Jesus tinha ressuscitado, coisa que Paulo não cria antes. Paulo era um membro de sinagoga, e agora Paulo, então, descobrindo que estavam errados, que os hebreus estavam errados, começa a olhar o mundo e a vida de forma diferente. Então há vários exemplos de conversões. Uma pessoa que convertia, você tem o caso de Zaqueu, por exemplo, uma pessoa que converte e agora o seu propósito, a sua visão mudou. Deus nos deu o seu reino. Se Ele nos deu o reino dele, eu posso abrir mão das coisas daqui. Então Jesus nos provoca uma mudança, uma ampliação de visão. A gente enxerga o que não enxergava antes. E, portanto, o nosso comportamento não será o mesmo. Então, essa ideia que lançam de que eu posso viver pecando já que eu não vou perder a salvação, bom, se a pessoa for realmente uma convertida, ela tem uma visão diferente. Ela tem vergonha do pecado agora e ela tem amor a Deus. Tem gratidão pela obra que Cristo fez. Como disse o hino que cantamos, quando eu vi o castigo da lei que era imposto sobre mim, eu corri e me escondi na cruz. É o texto do hino que cantamos. A ideia de conversão é exatamente essa. Eu, perdido, pecador, não tinha força para lutar contra o pecado, e todas as teorias, todas as religiões que me eram propostas, nenhuma delas satisfaria, porque pressupõe que o homem pode abandonar o erro, o vício, meramente por seus próprios esforços. E muitos não conseguem, por isso, quando descobrem Jesus, tem essa realidade. Na verdade, há uma mudança na realidade, porque enxergamos o mundo de forma diferente. Eu agora não vejo o mundo como meu, e eu participante dele, correndo como as outras pessoas, mas agora eu caminho na direção oposta a elas.
eu agora pertenço a Deus e sei que essa história, esse mundo vai acabar, essa história do homem na terra terá um fim, que já era para ter tido lá quando Adão foi expulso do jardim, foi decretado o final, porém esse final tem sido postergado porque Deus permitiu ao homem que se reproduzisse. Morre Adão, morreu Sete, morreu Noé, morreram os homens do passado, porém eles ficaram preservados pela geração, pela reprodução. Então, todo o planejamento do inimigo de destruir a raça humana com a queda de Adão frustrou-se pelo fato de que nós tivemos uma progressão na raça humana graças à reprodução. Então uma geração dura por um tempo, depois se vai, outra geração assume e por aí nós vemos a raça humana sendo preservada. O que muda? Nós sabemos que isso vai chegar ao fim. A Bíblia nos narra que a Terra não vai acabar por algum evento, por algum acidente que vai acontecer de percurso, ou pelo Sol deixar de dar o seu brilho, o Sol perder a sua força. A Bíblia nos ensina que Jesus vai intervir na história num determinado dia, determinado por Deus, que tocada a trombeta e ouvida a sua voz de ordem, ele vai surgir nos céus, cercado dos seus anjos e trazendo consigo os que dormem. Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo e vai também transformar aqueles que estiverem vivos e que forem fiéis, e eles encontrarão com Cristo nos ares. E aí o que haverá é um julgamento pelas obras, cada homem será julgado por suas obras, até os próprios anjos serão assim julgados e condenados por suas próprias obras. Alguns serão livres do julgamento porque têm o seu nome escrito no livro da vida. Tendo em vista essa perspectiva histórica, escatológica, que o fim do homem não vai se dar por um acidente cósmico, seja lá o que for que se espera, pela ecologia, escassez de água, podemos até passar por tudo isso, mas o fim da história humana se dará com a intervenção de Deus. É um ato positivo de Deus enviando Jesus como nosso juiz supremo. Tendo isso em vista, aquele que se entregou a Cristo Jesus não vai viver naquelas práticas que Jesus condena. Ele agora é seguidor. Paulo disse, sejam meus imitadores, ele pedindo que imitassem a ele como liderança da igreja, porque ele era imitador de Cristo. Então, em Efésios ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. E Jesus diz isso, que quando nós amamos nossos inimigos, nós estamos sendo filhos do nosso Pai. Jesus diz que aí vocês serão semelhantes ao vosso Pai, que abençoa maus e bons e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Então, são palavras de Jesus falando a respeito de amarmos aqueles que nos perseguem. E daí mostrando uma mudança, que quem entra para o reino de Deus assume valores novos. Então, a primeira coisa que devemos ver é que pecado não faz parte dos seus planos. Ele pode até vir porque a nossa natureza, o homem velho, está dentro do homem novo. E ele quer praticar as coisas do passado, ele quer ter aqueles prazeres. O homem de hoje vive em função daquilo que lhe dá lazer, que lhe dá prazer. E depois terá uma eternidade para arrepender dos seus atos. O cristão é aquele que se converteu, ele não busca mais os seus interesses. A oração dele é, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Essa oração do cristão já exprime a sua nova visão. Ele não quer andar mais no pecado. O pecado está vivo, mas ele morreu para o pecado, né? Lembrando aquela frase de Agostinho, quando uma mulher encontrou, falou, Agostinho, você está sumido. E ele respondeu para ela, porque era uma prostituta da qual ele tinha sido cliente antes da conversão. Ele respondeu, Agostinho morreu. Foi a resposta dele. Com essa palavra do grande filósofo Santo Agostinho, que foi aquele que converteu-se lendo um texto da Bíblia,
mesmo já sendo bispo de Hipona, ele ainda não era convertido, isso não era uma coisa comum. Ele converte por uma interferência do Espírito Santo, uma criancinha traz para ele um versículo e diz para ele, tole e lede, que em latim quer dizer toma e lê. Ele pegou aquele versículo na mão e quando ele leu aquele versículo de Romanos, Agostinho converte e aí a vida dele passa a ser outra. Você observa muito isso quando lê o livro As Confissões de Agostinho. Então ele, que é considerado um dos maiores filósofos da história, conta como que ele converteu-se com o contato com as Escrituras Sagradas. Mesmo sendo cristão, ele ainda não era convertido. Então a conversão, ela provoca isso, é uma mudança de visão, uma mudança de vida, mudança de caminho, de maneira de viver. Então, o que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é que o pecado não faz parte dele. Aí você vai dizer, mas isso significa que o cristão peca? Eu vou usar a ilustração do reverendo Aníbal Pereira Reis, que foi pastor e presbítero aqui em São Paulo, na capital. O reverendo Aníbal costumava usar a seguinte expressão, perdão, não é o Aníbal Pereira Reis, é o Amilcar. Ele, pastor presbiteriano, o Aníbal é pastor batista. O Amilcar dizia a seguinte palavra: o pecado na vida do incrédulo, do homem que não é convertido, é como o trem chegando na estação. Tem hora marcada e ele chega. Isso acontece todos os dias. O pecado na vida do cristão é como um acidente de trem. Ele acontece, mas é raro. Então era essa expressão. E uma outra expressão é que os pais da igreja chamavam o crente é um pecador como o outro de fora, porém ele é um pecador penitente, ele sente tristeza pelo seu pecado. É por isso que ele acaba abandonando. O pecado não lhe produz mais prazer, mas produz peso de consciência, produz tristeza no seu coração, e aí ele acaba mudando. Daí Paulo dizer que devemos nos considerar, para o nosso próprio bem, como mortos para o pecado. O pecado está vivo, está à nossa volta, está no mundo, ele caminha, ele faz barulho, porém ele não nos afeta nesse sentido, porque nos consideramos como mortos para o pecado. Essa é que é a questão. Uma outra questão é que a mudança de visão. O homem passa a ter uma nova visão. Essa nova visão, ela aponta para o seguinte: queda, criação, queda e redenção. Essa maneira de olhar o mundo. O mundo é um mundo que foi criado por Deus e caiu. Caindo, como Caim, os homens procuram afastar-se de Deus e do conhecimento e procuram criar uma ilusão sobre o futuro que não vai acontecer. Então essa é a cosmovisão do mundo. Um mundo que vai conseguir superar os seus problemas pela fé, uma forma positiva de ver, ou uma forma pessimista, como são os existencialistas, especialmente franceses, mas europeus de uma forma geral, o existencialismo, que diz que a vida não faz sentido e aí eu tenho que fazer coisas que deem sentido para a minha vida. Então, são essas visões que desaparecem. Nós temos uma outra visão. O mundo foi criado por Deus e Deus mantém o mundo. Então, eu, sabendo disso, sei que o mundo é ruim porque o homem caiu. Estamos afastados de Deus e toda sorte de males nos acometem devido a esse afastamento. Porém, Deus nos poupa de algumas delas. E Deus tem um plano de redenção. É por isso que eu permaneço na terra. Que poderia Deus já ter me levado. Porém, Ele não levou ainda porque Ele tem um plano para que eu cumpra na terra. Que eu faça o testemunho. Logo, eu não sou da equipe que está aqui para aproveitar a vida e depois se arrepender na eternidade. Eu faço parte daqueles, e você que é cristão também faz, que fazem parte do projeto de redenção de Deus do mundo. Então o cristão, ele proclama o Evangelho, ele ensina ao mundo uma nova visão, que somos criação, que caímos e que agora aguardamos a redenção. Com essas palavras, fica fácil de entender o que é a vida do cristão.
ele não perde mais a sua salvação. Mas isso não significa que porque está garantida no sangue de Cristo, na palavra de Cristo, com o selo do Espírito Santo ele está guardado, então é evidente que ele não vai voltar para aquilo que ele mesmo se aborrece, aquilo que ele deixou, aquilo pelo qual ele morreu na sua conversão e no símbolo aqui colocado pelo seu batismo. Então o homem passa a olhar a vida de forma diferente e ele passa a olhar para si mesmo de forma diferente. Eu estou aqui não para meramente aproveitar dessa vida como se fosse um grande balneário e eu vim aqui só para me divertir. Agora minha vida tem uma utilidade. Eu abandono até algumas diversões para cuidar dos filhos, da esposa, para cuidar do vizinho, para proclamar ao mundo a salvação, que foi o que Paulo fez, que se sentia devedor, tanto de sábios quanto de ignorantes, de ricos e de pobres, de judeus e de gregos. Ele se sentia devedor dessas pessoas, de bárbaros, desculpem, gregos e bárbaros, porque os gregos eram letrados e os bárbaros eram analfabetos. E ele disse que se sentia responsável por anunciar a todos. Assim o cristão também sente. E aí a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil traz na sua lista de deveres dos membros, os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, e entre elas a Monte Sião, tem o dever de proclamar o Evangelho de Jesus pela palavra e pela vida. Então a própria Constituição já prevê que você prega uma pregação sonora quando você fala e explica o plano da salvação, mas você prega também enquanto vive. A sua vida é uma pregação poderosíssima. Então, às vezes até a pessoa é impedida de pregar, de falar o nome de Jesus em alguns ambientes no mundo. Porém, a sua conduta e o seu procedimento podem produzir tantos frutos quanto a sua palavra falada. Então devemos falar de Cristo, mas viver como cristãos. Esse exemplo, essa gente que é útil para o mundo, que não é nociva, que quando assumir cargos públicos não vai pôr mão no dinheiro que não é dele, que quando saído da cadeia convertido vai trabalhar e sustentar sua família e até distribuir o que ele tem com os pobres. Essa conversão que nós vemos no Brasil, em várias pessoas, ela é poderosíssima e é uma pregação também. Então o convertido, ele está salvo para sempre. Porém, ele tem uma nova consciência, quem vai preservá-lo é o Espírito Santo, não é ele. Eu queria aqui, para a gente só encerrar, fazer um comentário que alguns leem errado em Hebreus. Depois você pode abrir aí em Hebreus. Hebreus diz o texto, que diz no verso 26 do capítulo 10, ele diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, mais embaixo, o verso 29 diz: de quanto mais severo castigo julgais que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, assim diz o Senhor. Então, nesse texto de Hebreus, a ideia de que o homem que cai da graça é usado por alguns para dizer que esse texto de Hebreus está dizendo que o crente pode cair da graça, ele pode perder a sua salvação. O que bate diretamente com o que as Escrituras ensinam, vai contra. No capítulo 10 de Hebreus não está sendo dito isso. Vocês acabaram de ver, eu citando, que ele disse que não resta mais sacrifício para quem cai. Então, esse cair da graça não tem o significado de pecado. Nós temos notícia na Bíblia que Pedro pecou depois
da ressurreição de Cristo, quando ele já era apóstolo, em Gálatas, no início de Gálatas, o apóstolo Paulo fala de um encontro que teve com Pedro e que repreendeu o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, mais jovem do que ele, chama a sua atenção porque seu viver estava sendo reprovável. E aí Paulo resiste face a face. Então, todos os crentes pecam depois de convertido. Significa então que ele perdeu para sempre? Porque aqui o texto está dizendo o contrário. Não é que se você se arrepender, você recupera. O texto está nos dizendo que perdido só resta uma expectativa, o fogo. É o que o texto nos diz. Então esse texto não está falando de pecado. Esse texto está falando de apostasia. O que é isso? Os hebreus estavam sendo forçados, torturados, alguns deles, psicologicamente e fisicamente, para abandonarem a conversão em Cristo Jesus pelos próprios hebreus. Então, essa epístola foi escrita para reforçar a fé dos hebreus, tanto no seu conhecimento, quanto estimular, para motivar esses irmãos. E aí ele está avisando, aquele que apostata, ele não perdeu a salvação, ele nunca teve. Porque a salvação vem da eleição de Deus. Então, como ele nunca teve salvação, ele se afasta, ele blasfema contra Jesus, ele está desonrando aquilo que teoricamente o teria salvo. Então esse texto não fala de pecado, ele fala de apostasia, de divórcio. É disso que ele está falando, de divorciarmos de Deus e rompermos o pacto que fizemos com a aliança do batismo. É disso que ele está falando, cair da graça. Jamais foi pecado, porque aqui ele diz que não há solução, não há remédio. Então o apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 6 aos Romanos, resumindo, que nós não vamos viver mais para aquilo para o qual morremos. Nossa visão mudou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Foi transportado do império das trevas para o reino da luz. E no reino da luz não há lugar para vivermos deliberadamente no pecado. Então é importante os seus olhos estarem atentos, porque salvação é algo que não pode ser tirado pelo inimigo nem por ninguém. Nada nos separará do amor de Deus. Então, eu vou dar ocasião para que isso me libere para fazer o que eu quiser? Obviamente não. Agora, no império da luz, no reino da luz, no reino do Filho, só existe uma vontade, a vontade do Pai. E é a vontade do Pai que eu preciso executar na terra. Então, os próprios lazeres, o descanso, eles vêm cumprir um papel. Eles não são a razão da minha existência. Eles são só uma recarga de energia para eu continuar trabalhando, tanto pelo sustento da minha família, quanto continuar trabalhando para o reino de Deus, proclamando o Evangelho. Portanto, vamos lembrar disso. O pecado não faz parte mais da nossa vida. Nós temos uma nova visão de mundo e com essa nova visão de mundo vivemos pela redenção dos outros. É por isso que estamos aqui e vamos durar mais algum tempo aqui, para que outros conheçam Cristo e sejam redimidos e se convertam dos seus pecados para a vida eterna. Essa aqui é a nossa missão. E o cristão, então, está salvo para sempre, porém com uma nova visão. Se alguém não vive conforme o Evangelho, ele está demonstrando que ele não crê no Evangelho nem nos valores que nos foram ensinados.